tem umas histórias que são tão absurdas que parecem mentira, não é? Bom, hoje vamos mergulhar numa história real que é exatamente assim. É uma história sobre assaltantes de banco, suco de limão e o perigo que é ter certeza demais de si mesmo. Vamos lá? Para começar, vamos voltar no tempo. O lugar é Pittsburgh, nos Estados Unidos. O ano, 1995. O evento, 2 homens decidem que vão assaltar um banco. Na verdade, 2 bancos no mesmo dia. E eles fazem isso em plena luz do dia, sem grande preocupação em passar despercebidos, sabe? O que, convenhamos, já é uma escolha bem ousada para um assalto a banco. Mas o detalhe que torna tudo bizarro é este. Eles não usaram máscaras, nem capuz, nem nada para cobrir o rosto. Estavam ali, de cara limpa, totalmente expostos para as câmaras de segurança. O que, claro, nos leva a uma pergunta bem óbvia. Como é que eles achavam que iam escapar sem serem identificados? Porque eles tinham um plano. Uma técnica secreta que, na cabeça deles, ia torná-los completamente invisíveis para qualquer câmara. E a resposta para essa genialidade toda? Suco de limão. Isso mesmo. A lógica era, se suco de limão funciona como tinta invisível no papel, então, claro, ele também tornaria seus rostos invisíveis. Um deles até testou a teoria antes com uma câmara Polaroid e, convencido de que funcionou, seguiu com o plano. Nem preciso dizer que eles foram presos no mesmo dia. Pois é, essa história inacreditável chamou a atenção de um professor de psicologia chamado David Dunning. E para ele foi uma espécie de epifania. Ele percebeu algo crucial. Os ladrões não eram apenas incompetentes no crime, eles eram tão incompetentes que não conseguiam nem perceber a própria incompetência. E esse foi o ponto de partida para uma pesquisa que mudou a nossa forma de entender o conhecimento. E foi assim que nasceu o efeito Dunning-Kruger. Resumindo, é um fenómeno onde a ignorância sobre um assunto nos impede de reconhecer que somos ignorantes. Pensa bem, as habilidades que a gente precisa para ser bom em alguma coisa são as mesmas que a gente precisa para avaliar se alguém é bom naquilo. Se faltam as primeiras, bom, faltam as segundas também. O estudo do Dunning e do seu aluno, Justin Kruger, de 1999, descreveu isso como um fardo duplo. Primeiro, a incompetência leva a pessoa a tirar conclusões erradas e a fazer péssimas escolhas. Segundo, essa mesma incompetência tira a capacidade de perceber os próprios erros. O resultado? A pessoa fica com a certeza de que está mandando super bem, exatamente como os nossos ladrões do suco de limão. E olha, essa ideia não é exatamente nova. Mais de um século antes, o próprio Charles Darwin já tinha observado algo bem parecido. Ele notou que, muitas vezes, a confiança não vem de saber muito, mas sim de não saber o suficiente. Para a gente conseguir visualizar como isso funciona, os pesquisadores criaram um gráfico que ficou super famoso. Vamos pensar nele como se fosse um mapa da nossa jornada de aprendizado. E é uma jornada que tem algumas armadilhas bem traiçoeiras. A primeira grande armadilha é o pico da estupidez. É aquele momento em que a gente aprende só um pouquinho sobre algo e a nossa confiança dispara, vai lá no teto. É a fase do "nossa, entendi tudo, sou um gênio". A segunda armadilha é o vale do desespero. É quando a gente continua a estudar e percebe que o buraco é muito mais embaixo. A confiança desaba e vem aquele sentimento de "meu Deus, eu não sei absolutamente nada". Mas para quem persiste e continua estudando, começa a subida pela rampa da iluminação. Aqui, a confiança volta a crescer, mas desta vez de uma forma saudável, sabe? Proporcional ao conhecimento que está de facto sendo construído. É aqui que o verdadeiro aprendizado realmente acontece. Ok, mas essa curva toda não é só uma teoria bonitinha, não. As consequências de estar lá no pico da estupidez ou afundado no vale do desespero podem ser bem sérias na vida real. Pensem em motoristas, por exemplo. Em um estudo, 80% das pessoas se consideraram motoristas acima da média. Só que, matematicamente, isso é impossível, né? Só 50% podem estar acima da média. Isso mostra o quanto o pico da estupidez é um lugar bem frequentado por todos nós. E essa superconfiança é perigosa. É ela que leva um piloto de moto que acabou de tirar a carteira a tentar manobras arriscadas, ou um médico recém-formado a cometer um erro grave, ou um investidor iniciante a achar que sabe mais que o mercado inteiro. E é o que alimenta o especialista de sofá, que lê algumas mensagens e já se sente pronto para opinar sobre temas super complexos. Por outro lado, lá no Vale do Desespero, a gente encontra o problema oposto, a síndrome do impostor.
São pessoas super competentes que, justamente por entenderem a complexidade do que fazem, duvidam o tempo todo de si mesmas. Elas se sentem como uma fraude, prestes a ser descoberta. E essa questão vai além da psicologia de cada um. Ela toca na própria natureza do conhecimento humano, que hoje é quase inteiramente coletivo. E a melhor forma de entender isso é com um objeto muito simples. Mas, antes do lápis, precisamos entender rapidinho este conceito: o paradoxo de Polanyi. A ideia é que a gente sabe mais do que consegue dizer. Sabe aquela sensação de saber fazer algo, mas não conseguir explicar direito como se faz? Muito do nosso conhecimento é assim, é tácito, é intuitivo. E isso nos traz de volta ao lápis. O economista Leonard Read argumentou que ninguém, absolutamente ninguém no mundo, sabe sozinho como fazer um lápis. Desde a madeira e o grafite até à tinta e a borracha, cada componente exige uma especialização que ninguém possui por completo. A existência de um objeto tão simples depende inteiramente do nosso conhecimento coletivo. E então, o que a gente pode tirar disso tudo? Os ladrões, o gráfico, o lápis, todos apontam para a mesma conclusão. A ideia central é que reconhecer nossas limitações não é uma fraqueza. Na verdade, é o verdadeiro alicerce da sabedoria. O efeito Dunning-Kruger nos ensina que o primeiro sinal de que estamos no caminho certo do aprendizado é justamente admitir que não sabemos. Achar que já se sabe tudo é o sintoma da ignorância. A verdadeira inteligência começa com a humildade de reconhecer o tamanho do que ainda há para aprender. E essa ideia do conhecimento que a gente não consegue nem explicar nos deixa com uma última reflexão sobre o nosso futuro. Se grande parte da experiência humana é tácita, se nem nós conseguimos colocar em palavras tudo o que sabemos, como é que um dia vamos ensinar uma máquina a ser criativa ou a ter intuição? Como programar algo que nem nós conseguimos descrever? Essa talvez seja a maior barreira entre nós e a verdadeira inteligência artificial.